Você já se pegou imaginando como é ficar à deriva em alto mar, olhar para as quatro direções e avistar apenas água e uma imensidão azul que parece não ter fim? Foi o que aconteceu com o marinheiro australiano Timothy Lindsay Shaddock, de 54 anos, e sua cachorra Bella. Os dois partiram em um catamarã do Golfo da Califórnia rumo à Polinésia Francesa. Mas houve um acidente no meio da jornada após uma tempestade danificar o barco. Timothy e sua cachorra, para tentar sobreviver, se alimentaram de peixe cru e água da chuva até serem resgatados 3 meses depois. Em declarações, Timothy afirmou que não tinha muita esperança de ser resgatado, mas mesmo assim a vontade de viver prevalecia. Após ser resgatado, Timóteo, um tanto um pouco atordoado e visivelmente magro, com barba e cabelos longos, disse que sempre estará na água apesar do ocorrido. Abre aspas, não sei a que distância do oceano estarei novamente, sabe, mas acho que simplesmente amo a natureza. Fecha aspas. Outro caso bastante conhecido é do pescador José Salvador Alvarenga, natural de El Salvador. Imagine você sair para uma pescaria rápida e acabar vivendo um dos maiores relatos de sobrevivência da história moderna. Foi exatamente isso que aconteceu com José Salvador Alvarenga, um pescador acostumado com o mar, mas que jamais imaginou passar 438 dias preso no meio do Pacífico. Mais de 14 meses vagando sem direção. Tudo começou em 2012. A ideia era simples, 2 dias de pesca e volta para casa. Alvarenga convidou um companheiro jovem, Ezequiel Cordoba, que tinha pouca experiência, mas topou a aventura. Ao embarcar, viram que o mar estava tranquilo, calmo, até que um alerta apareceu no horizonte, uma tempestade. Alvarenga achou que conseguiria lidar com aquilo. Afinal, era o que fazia todos os dias. Só que o mar estava de mau humor. A tempestade cresceu, durou dia, destruiu equipamentos, encharcou o motor e arrancou tudo o que poderia mantê-los seguros. Rádio, água potável, gasolina, navegação, tudo foi levado. Antes que o rádio morresse, Alvarenga ainda conseguiu pedir socorro, mas já era tarde demais. O barco virou um brinquedo nas mãos do oceano. Quando o tempo abriu, veio a realidade. Eles estavam completamente perdidos no mar sem fim. A partir dali, cada dia virou uma batalha. Sem suprimentos, tiveram que aprender a transformar o próprio oceano em mercado para poder se alimentar. Pegar os peixes com as mãos, capturar aves que pousavam no barco, aproveitar cada gota de chuva quando a sede apertava demais. Recorria até ao sangue das aves, mesmo assim a mente começou a cobrar. Para tentar se manter lúcidos, os dois falavam sobre a vida, sobre as famílias, sobre o que fariam se saísse daquela situação. Mas nem todos resistem ao oceano. Cerca de 2 meses depois, Ezequiel ficou doente, pegou uma infecção violenta após comer uma ave crua. Sem ajuda, sem remédio e sem forças, acabou falecendo. Isso mergulhou Alvarenga num silêncio devastador. Ele ficou sozinho, totalmente só, lutando contra o mar e contra a própria mente. Chegou a ter alucinações, conversando com o amigo que já não estava ali. E como se não bastasse, ainda viveu um dos momentos mais cruéis dessa jornada. Avistou um navio enorme, acenou desesperado. As pessoas a bordo acenaram de volta. E o navio seguiu viagem. Imagina o impacto psicológico disso, em saber que sua única esperança havia ido embora. Mesmo assim, ele continuou, dia após dia, mês após mês, até que 1 ano e 2 meses depois, o inesperado aconteceu. O barco bateu numa pequena faixa de terra nas ilhas de Marshall. Era 30 de janeiro de 2014. Alvarenga, magro, queimado de sol e quase irreconhecível, foi encontrado por moradores locais que mal acreditavam ver alguém naquele estado surgir de um simples barco de pesca. Sua jornada impressionou o mundo inteiro. Quando ele finalmente reapareceu nessa remota ilha das Ilhas de Marshall, vivo em condições surpreendentemente estáveis,
O mundo inteiro quis entender o que realmente havia acontecido naquele barco. E foi aí que surgiram suspeitas. Parte da opinião pública passou a desconfiar da versão apresentada por Alvarenga, levantando teorias de homicídio e até canibalismo. Abre aspas. Quando Ezequiel morreu, eu fiquei 6 dias com o corpo dele ainda no barco, sem saber o que fazer, mas começou a cheirar mal e tive que jogá-lo no mar. Foi a decisão mais difícil que tomei na vida. Fecha aspas. O pescador sempre negou qualquer crime e manteve exatamente a mesma história desde o começo, inclusive passando por um teste de detector de mentiras que não apontou inverdade na sua fala. Inicialmente, a família do jovem acreditou na versão e recebeu Alvarenga cordialmente. Ele chegou a visitar os parentes do amigo para explicar o que viveu e pedir desculpa por não ter conseguido salvá-lo. Mas isso mudou quando descobriram que Alvarenga vendeu os direitos de sua história para a produção do livro 438 Dias. A partir daí, os familiares do jovem decidiram entrar na justiça com uma ação de $1 milhão, acusando oficialmente o pescador de canibalismo e exigindo a indenização. O processo continua aberto até hoje, mas segundo o advogado de defesa de Alvarenga, é provável que seja arquivado e ele argumenta que não existem provas concretas nem testemunhas. Apenas os dois estavam no barco e um deles infelizmente não sobreviveu. Mas talvez você deve estar se perguntando: a resposta é que tem como, mas depende de alguns fatores cruciais. O primeiro desafio é a água. Mesmo rodeado pelo oceano, o ser humano não pode beber água salgada. O sal presente no mar é tão concentrado que, ao entrar no organismo, obriga os rins a trabalharem além do limite. Em vez de hidratar, a água do mar retira ainda mais o líquido de dentro do seu corpo. Depois de algumas horas bebendo essa água, a pessoa começa a sentir dores de cabeça, tontura, fraqueza, aumento dos batimentos cardíacos e, em casos extremos, perda de consciência. Se isso continuar por 1 ou 2 dias, os rins entram em colapso e o corpo começa a desligar. É literalmente um acelerador da desidratação e uma bomba relógio na sua estadia aqui na Terra. Por isso, quem sobrevive depende quase totalmente da água da chuva. Cada gota que cai do céu vira algo precioso. Já a alimentação também vem do mar. Peixes crus são as principais fontes de energia. Embora não traga todas as vitaminas e minerais que o corpo precisa, em situações raras, tartarugas marinhas e aves perdidas também se tornam alimento, ajudando a manter o organismo mais firme ao longo dos dias. Mas existem outros inimigos tão grandes quanto a sede: o sol. Em alto mar não existe sombra natural, isso depende muito da sua embarcação. Se não tiver algo que possa ajudar a se proteger do sol, a pessoa pode passar horas sobre um calor intenso e essa exposição diária provoca queimaduras profundas, pele rachada, lábios abertos e perda constante de líquidos pelo suor. Mesmo assim, quem sobrevive aprende a improvisar. Qualquer pedaço de tecido, qualquer roupa molhada ou até parte do próprio barco vira forma de proteção. O objetivo é simples: diminuir o impacto do sol, porque ele suga a água do corpo tão rápido quanto o mar. Com o passar do tempo, o corpo começa a mudar. Nos primeiros dias vem a fraqueza, a tontura e a perda de peso. Depois de semanas, os músculos diminuem, os ossos ficam mais aparentes e os movimentos se tornam lentos. A pele escurece, endurece, queima e racha. O metabolismo entra em estado de economia e a fome reduz bastante. O corpo tenta sobreviver, gastando o mínimo de energia possível. A mente também se adapta, mas de uma forma diferente, sem ficar pesada. A experiência pode ser descrita como viver um estado de foco absoluto no essencial. A noção de tempo se perde, dias e noites se misturam, as pessoas passam a se
concentrar apenas no que mantém a vida: água, alimento e descanso. Pensamentos ficam mais simples, mais diretos, como se tudo que não fosse urgente desaparecesse temporariamente. O oceano dita o ritmo, as ondas e o vento e até as nuvens se tornam sinais que a pessoa aprende a interpretar, como se fosse um idioma novo. No fim, sobreviver em alto mar é uma combinação de resistência física, adaptação e pequenas oportunidades. Se a chuva, peixe e algumas maneiras de lidar com o sol, é possível viver semanas e meses, até mais de um ano, como já aconteceu em casos reais. Sem esses elementos, o corpo não aguenta por muito tempo. O mar pode ser imenso e difícil, mas não é invencível, desde que a pessoa consiga entender seu ritmo e usar cada pequeno recurso ao seu favor.